É hora de estar com Deus. É hora de meditar na palavra do Senhor. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Aleluia! Glória a Deus por esse dia novo. Bom dia. Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Aleluia. Vamos começar esse dia recebendo capacidade. Que maravilha. Recebendo de Deus capacidade. Capacidade que vem do Senhor. Aleluia. Glória a Deus por isso. Agora aqui é 4 horas da manhã. E a gente está aqui pensando um pouquinho sobre essa bênção da gente poder se colocar diante do nosso Pai eterno todo dia, no silêncio, para a gente poder exercer uma coisa chamada intimidade com Deus. Se separar, né? Se separar das coisas dessa vida, desse mundo, dos afazeres. Você é uma pessoa produtiva, que gosta de fazer coisas e tal. Você precisa descobrir um outro lado também importante. O lado da quietude, o lado de receber coisas sublimes, espirituais, no coração, no entendimento. Entende? Eu sempre falo isso, repito, que nós temos essa necessidade mais do que meramente o alimento físico. A gente precisa de um alimento, cara. A gente precisa estar ligado, antenado nas coisas de Deus. Deixa eu ler para você um pedacinho do Salmo 25. Vamos pensar um pouquinho nisso. Salmo 25. Eu gosto demais desse versículo, capítulo 25 do Salmo, versículo 14. Diz assim, ó: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E isso daqui serve para um crente que está nascendo em Cristo, é um bebê. É um bebezinho novinho, que ainda não conhece nada. Tem que tomar o leitinho da palavra diariamente para ir crescendo. Ou serve para aqueles que já são experimentados na palavra e têm longos anos de luta, de combate espiritual. Para ambos os casos. Deus chama-nos para uma intimidade, para nos colocarmos diante dele todos os dias pela fé. O que eu procuro falar com vocês aqui é algo sublime, muito especial. Mesmo para você que só escuta a palavra de Deus. Escutar a palavra é uma coisa muito importante. E ouvir a palavra de Deus, abrindo o coração e o entendimento, é poderoso demais. Mas é uma forma passiva de recebimento. Existe uma forma ativa do recebimento, que é você mesmo produzir com Deus a sua própria meditação. Isso aí já é ativo, isso já não é passivo, é você se sentar com Ele e começar a se instruir no Senhor, falando a verdade,
fazendo com que a palavra de Deus seja pensada pelo teu entendimento de maneira proposital, através da tua boca, da tua fala com o Senhor. A tua meditação vira uma oração, porque é nessa oração com Deus a respeito das coisas dele que você recebe uma coisa chamada fluxo, você recebe uma coisa chamada revelação. Aleluia. Entendeu? Revelação não vem só na passividade da audição, ela vem em grande quantidade, como cachoeira. Quando você está na meditação da palavra, quando você ativa a palavra em você. Prestou atenção nesse verbo, ele é muito usado na relação com o nosso Pai Celestial. Deus, Ele quer que a gente ative muitas coisas na nossa vida, porque sem a ativação das coisas de Deus, não existe produção. Produção espiritual, produção do poder divino em nós, produção das suas capacidades, porque a gente começa a se ativar no Senhor. Cara, tudo isso que eu estou falando aqui é muito importante na vida. Não é na vida, é na vida espiritual. Na relação com o Pai, a gente precisa se ativar muitas vezes. Entendeu? Sentar numa cadeirinha e falar. Mas não é falar qualquer coisa, é falar as coisas do Senhor que estão passando no nosso coração e alma. Falar de uma coisa que começa a fluir lá de uma fonte mais sublime, que é o Espírito. A gente começa a falar, e o fluxo de Deus começa a ensinar de maneira muito poderosa. E essa coisa chama-se intimidade. E a palavra de Deus está dizendo que é nesse ciclo de intimidade, de comunicação perfeita do Espírito, que Deus nos faz conhecer coisas da sua aliança. Entende? Deus, Ele faz você conhecer quando você se ativa nele e com Ele. Não é uma passividade. Eu estou aqui de madrugada na presença do Senhor. Desde que eu cheguei aqui, antes de gravar o áudio, eu estava falando com o Pai Celestial e me ativando no Senhor. Se ativar no Senhor é fazer assim um exercício do Espírito, não da carne, mas do Espírito. Por quê? Porque você vai perceber muito a diferença, a divisão que existe entre a tua fraqueza meramente humana e uma coisa muito poderosa chamada Espírito. Você vai perceber isso. Discípulo de Jesus, você tem que perceber isso. Você tem que sacar o que é fraco em você, teu corpinho. O corpo é frágil, não é isso? O corpo tem sensações meramente humanas, mas você vai vir e vai se assentar e vai ignorar completamente os estados meramente corporais e emocionais, aquele turbilhão. Você começa a ter uma disciplina de percepção interior. Por que eu estou falando isso para você? Você pode ser novinho na fé, ou pode ser um cara muito antigo na fé com Jesus Cristo. Você vai precisar disso a vida inteira para poder ter capacidade, sabedoria. Você precisa desenvolver isso, a não ser que você não queira. Entende? Pastor, por que você fala essas coisas para nós de sabedoria, de quietude, de silêncio? Você fala isso constantemente. Sabe por quê? Porque eu não estou aqui todo dia para trazer historinha bíblica. Embora tenha histórias gloriosas e poderosas, não me entenda mal. Se eu fosse um contador de histórias bíblicas, eu teria um outro ministério. Eu tentaria edificar a tua vida através das histórias
dos homens de Deus, a história de Davi, a história de Elias, a história disso, a história daquilo. Mas Deus me dá um chamado especial, diferente. É aquele chamado que eu procuro instruir cada um de nós a receber do Senhor uma coisa chamada revelação e entendimento. Entende? É por isso que eu estou falando tudo isso desde o início. Eu estou falando isso porque eu sinto no meu coração a necessidade de instrução na minha vida e na tua vida a respeito de coisas interiores, das disciplinas do Espírito. Né? Então você não vai escutar aqui nesse canal uma história linda e bonita sobre o livro de Ruth, por exemplo. Eventualmente eu posso falar, mas não é a tônica do meu ensino. A tônica do meu ensino é como é que você se aproxima de Deus numa intimidade diária para buscar dessas fontes gloriosas do interior com Deus. Porque ninguém me ensinou isso, eu tinha sede. Eu nunca tive um instrutor que falasse assim, fica aqui um pouquinho comigo, eu vou te ensinar coisas preciosas da interioridade, como eu gostaria de ter tido, entende? Alguém que levantasse comigo de madrugada e falasse assim, senta aqui nessa cadeira. E falasse assim, filho, a intimidade do Senhor é muito maravilhosa. É para aqueles que o temem. Sabe o que é isso aqui? Aqueles que o temem não é quem tem medo de Deus, não. É que tem esse anseio desejoso da sublimidade divina, que a gente não encontra de qualquer jeito. A gente vai aprender nessa intimidade que a nossa paz aqui, a nossa quietude, o nosso silêncio são armas poderosas de Deus que fazem violência contra o inimigo e são uma violência de tomada de posse. Deixa eu falar para você um pouquinho sobre isso. Deixa eu ler para você o que Jesus falou em Mateus. Jesus, aqui no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11. Vamos ver aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Ele diz assim: desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus. Preste atenção nisso. Ele está falando que desde o aparecimento de João Batista, que não fazia muito tempo, né? João Batista era contemporâneo de Jesus, estava ali vivendo ainda, né? Quando ele falou essas palavras. Ele está dizendo o seguinte: desde os dias de João Batista até o presente tempo, que é o presente que eu estou começando a pregar, Jesus estava começando o seu ministério. Ele falou, desde lá até aqui e daqui para frente, as coisas mudaram em relação ao reino de Deus, ao reino dos céus. Ele diz assim, desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Entende? O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer para nós o seguinte, olha, daqui para frente vocês vão conhecer um novo tipo de violência que vocês não conhecem, que vocês não conheciam e não conhecem. A violência da quietude, da paz, a violência das coisas do espírito e não da força física. Não é uma violência psicológica, não é uma violência do nervosismo para conseguir as coisas espirituais. É a violência da quietude, da paz. É a violência que se faz pelo espírito e não pela alma, pelas emoções, pela emocionalidade. É uma violência da quietude.
Essa violência toma posse de coisas poderosas do reino de Deus, é o que ele está dizendo aqui. O reino de Deus é tomado por esforço, mas é um esforço do Espírito e não da carne. Você não tem ideia de quão poderosa é a violência de alguém que se assenta quietinho de madrugada com Deus. É uma violência poderosíssima que se apodera de coisas poderosas de Deus. E também é uma violência poderosa contra o reino de Satanás. Ela tem dupla face. E eu falo isso constantemente. Essa violência é uma coisa que as pessoas não conheciam e parece que não conhecem ainda hoje. Você quer ver uma coisa? Você não tem momentos na sua vida que você tem raiva do seu corpo? Raiva no sentido assim de o quanto ele atrapalha na tua trajetória. O corpo físico, as tuas emocionalidades, a tua emoção. Essa coisa, entendeu? Que se você não tiver o domínio interior, vive te dominando, vive te levando para baixo, vive te deixando doente, vive te deixando mal, sem energia. Tem uma hora que você fala, cara, que coisa horrível essa casca. Então, como é que você se apodera disso? Como é que você se eleva acima disso? Por essa violência do Espírito. Que é o que Jesus está falando. Os poderosos que se apoderam do reino de Deus aprendem de uma violência gloriosa do Espírito. Vão ter força do Espírito. Eu não sei como que eu explico isso para você, mas eu preciso tentar. Não é uma força do nervosismo psicológico. Por isso que exige muitas vezes uma quietude. Deixa eu tentar traduzir melhor então. Os mais violentos espirituais, aqueles que mais têm força, que mais se apoderam de Deus, são aqueles que se aquietam na presença do Senhor, para com a quietude do Espírito possa ter grande poder de tomada de posse e de ataque contra o inimigo. São duas frentes poderosas. Tomar posse das coisas de Deus é preciso muita violência, é preciso se agarrar. Como é que você se agarra? Não é pela força, não é pela força física, não é pela força psicológica. É por uma outra força que você desenvolve de recebimento poderoso das coisas do Senhor. Essa é uma violência que se apodera do reino de Deus. É o que ele está falando aqui, Jesus Cristo. Não é pela força física, porque não tem jeito de você se apoderar das coisas espirituais fazendo força. Nem força física, e nem força psicológica, e nem força porque você vai ficar nervoso e irritado. Você não consegue apalpar o reino de Deus pela agonia da alma. Mas pela aquietação, e fala, Deus, eu me rendo a Ti. Quando você diz isso, você tem grande violência, você tem grande poder. Quando você se aquieta e fala assim, papai, a Tua intimidade é para aqueles que Te temem e Te buscam, e o Senhor fará conhecer, está escrito, a Tua aliança. Aí sim. É nesse encontro glorioso de quietude, de paz, que você tem grande poder de tomada de posse das revelações divinas, do entendimento divino, da sabedoria divina. E ao mesmo tempo, isso é muito legal, você está tendo um poder glorioso contra todas as armas diabólicas das trevas e de Satanás, porque sempre funciona nos dois lados.
Aqueles que estão poderosamente se sujeitando ao Senhor, estão poderosamente combatendo as coisas de Satanás ao mesmo tempo, sem precisar se preocupar. Entende? É uma grande batalha, é uma grande violência. A paz com Deus e a intimidade com o papai é uma grande violência contra o inimigo. Ele odeia esse troço. Ele pensa assim: eu não suporto quem tem paz. Eu não suporto quem tem a alegria do Espírito. E você simplesmente não fez força nenhuma do ponto de vista da fisicalidade do corpo. Mas você fez uma violência profunda em espírito. Aleluia. Por estar na presença do teu Pai. Eu acho isso maravilhoso. Entende? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, preste atenção nisso. Mesmo você que é novo na fé e fala assim: pastor, eu estou gostando tanto de ouvir a palavra de Deus. Essas coisas eu nunca tinha ouvido antes. Fala amém. Mesmo você que apenas ouve a palavra de Deus de maneira passiva, eu expliquei agora há pouco a diferença, né? Entre estar ouvindo e estar praticando a meditação de forma ativa. Mesmo você que só escuta, você já está praticando uma grande violência contra o inimigo que ataca o teu coração e alma. Você nunca percebeu isso? Por quê? Porque a palavra de Deus em si mesma, ela já tem um grande poder contra espíritos que atacam o coração humano e a alma e o pensamento e as emoções. Entende? Só nessa passividade você já começa a vencer poderosamente e você não tem nem ideia. Mas eu estou te trazendo essa ideia. Por isso que as pessoas me escrevem e falam: pastor, que coisa gloriosa. Eu começo a escutar o que você fala. Às vezes eu não estou nem entendendo direito, mas eu percebo que começa a vir uma paz sobre a minha vida. Você está entendendo? Porque é uma coisa espiritual. É um poder do Espírito que existe na palavra. Que às vezes você não está nem entendendo todo o conteúdo do que está sendo falado, mas a palavra em si mesma, ela tem um poder enorme. Não a palavra do pastor ou do ensinador. É a palavra de Deus que está fluindo. Esse conteúdo é muito poderoso, é do Espírito. É uma violência que faz você se apoderar das coisas de Deus. É o que Jesus falou. Você se apodera do reino de Deus por uma violência que não é física. É uma violência da quietude, da paz, da meditação, da oração. É uma violência poderosíssima de tomada de posse, de se agarrar e de desejar. Isso é muito poderoso, é uma grande violência. Você não tem ideia. Você não tem ideia que grande é essa violência que se agarra e que conquista poderosamente o que Deus nos concede. Eu estou aqui de madrugada conquistando poderosamente o que é meu, o que é do Espírito, o que foi dado, o que foi concedido. Entende? O que está feito, o que está realizado. Eu não estou inventando nada e Deus também não vai criar nada novo do ponto de vista da sua redenção. Tudo está realizado e agora Ele nos dá a capacidade diária da gente se apoderar do que está preparado. Isso é evangelho, isso é relação com Deus na nova aliança. A gente se apodera do que está feito e a gente tem grande vitória na terra, grande. Primeiramente sobre nós mesmos, nós temos grande vitória, entende? Você não tem ideia do grande problema que somos nós mesmos. Você não tem ideia de quão grande é o inimigo da nossa própria natureza meramente humana, carnal. É uma grande dificuldade, mas que a gente consegue vencer
facilmente, quando a gente está assim submetido a esse poder divino. A gente vence o nosso corpo, a gente vence a nossa psicológica, a gente vence nossas emoções e a gente começa a receber fluxo glorioso de capacidade interior, essa violência poderosa que vence o mundo, que vem lá de dentro. Aleluia. Entende? Tudo isso acontece nessa intimidade diária com Deus. Aleluia. Eu gosto tanto disso que eu procuro falar para poucas pessoas essas coisas poderosas. Eu não me preocupo com quantidade de pessoas. Entendeu? Outro dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu acho errado você fazer áudio, porque você devia fazer vídeo, porque o vídeo chama mais pessoas, dá mais engajamento. Eu falei: eu sei, filho. Eu sei. Presta atenção nisso. Eu sei. Se eu quisesse, né, eu ia aprender com os grandes instrutores de mídia social. Eu ia aprender, porque existem caminhos de fazer o canal crescer, de ter muita gente seguindo. Eu sei disso. Existe como fazer um vídeo melhor. Eu ia comprar os equipamentos certos para o vídeo e eu ia querer saber com eles como é que você consegue engajamento, como é que você consegue um número de seguidores maior. Mas isso me preocupa? Não, até agora não me preocupou. Por quê? Porque por causa disso que eu estou falando. Entendeu? Existe uma coisa na palavra do Espírito que ela vai trabalhar com pouca gente, mas de maneira eficaz. Entende? Não importa se você tem um engajamento de 30 visualizações por dia, ou 40 ou 50. Mas se você tiver uma média constante de pessoinhas que falam assim: pô, eu preciso escutar isso, é isso que me interessa. 30, 40, 50 pessoinhas falando: eu quero um constante. Sabe por quê? Porque eu quero que isso seja provado na vida de poucas pessoas. Entendeu? E eu quero que as pessoas que escutem essas palavras de Deus, elas comecem a ter esse hábito de transmitir a outros. Não é uma preocupação com um engajamento explosivo, viralizante, não. É a preocupação de usar uma palavra para uma pessoa, e saber que essa pessoa fala assim: eu vou passar esse vídeo adiante porque eu sinto que isso é um ministério. Eu vou passar adiante para algum amigo, alguma amiga. E as pessoas têm feito isso. E é isso que eu quero. Amém? Então, se você tem escutado esses áudios, eu não estou querendo dizer que... Deixa eu só fechar esse áudio com a seguinte palavra. Eu não estou querendo dizer que um dia eu não volte a fazer vídeos. Por que eu faço áudio? Porque é mais rápido, fácil, é mais prático. Eu estou gravando um áudio diretamente de uma cadeirinha da meditação. Isso é fácil, é rápido. Eu não me preocupo com coisas como edição e ficar editando e colocando isso e aquilo. Não, é uma coisa rápida. Eu preciso que seja assim. Entende? Nessa base diária. Se você entender isso comigo e você está comigo, se você gosta da palavra de Deus, continue firme. Porque você será profundamente edificado ou edificada. Agora eu te peço um favorzinho. Não guarda só para você, passa adiante. Manda para frente. Sabe por quê? Porque eu quero exatamente isso. Pessoinha por pessoinha. Eu não quero essa coisa meramente humana e física. Entendeu? Faz isso, passa a palavra de Deus adiante. Só para terminar esse áudio, eu quero que você faça um resumo do que eu falei.
Qual é o resumo? O resumo é o seguinte: estar com Deus numa base diária é uma forma poderosa de violência contra o inimigo e uma forma de se apoderar violentamente das coisas de Deus. Deus quer que você seja profundamente ativo nessa tomada de posse do reino de Deus. É o que Jesus falou. Olha o que ele diz. Desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Sabe que força é essa? É a força do espírito, não é a força do físico. É a força da captação, é a força da entrega, é a força do recebimento diário. Entende? Isso é uma força poderosíssima de tomar posse das coisas do Senhor. É a força do silêncio, é a força da glória, da oração, da meditação, da adoração. Isso é uma violência poderosa de tomada de posse. Entende? E quando você faz isso, quando você põe o seu ouvido para escutar essas coisas diariamente, você não tem noção de como Deus está trabalhando poderosamente no teu interior, numa base diária. Aleluia, papai querido, nós te louvamos, porque o Senhor nos dá esse entendimento. Que nessa intimidade profunda com o Senhor, todos os dias, o Senhor nos faz conhecer a tua aliança, está escrito. O Senhor nos faz conhecer coisas preciosíssimas no interior, a respeito do que o Senhor preparou para nós. Esta é a aliança que o Senhor nos faz conhecer todo dia. Eu oro por todos que têm escutado a tua palavra através desse canal do YouTube. Que são poucas pessoas, não são muitas pessoas não, mas que são constantes. Isso é maravilhoso. É isso que eu amo, de saber que tem aquelas pessoas que falam assim: tô junto. A gente está junto todo dia escutando a palavra de Deus. É estes que o Pai procura. O Senhor procura a constância no coração. Pai, abençoa meus irmãozinhos queridos, para que eles tenham esse dia cheio da tua graça e do teu entendimento. E todo dia ajuda-me a trazer a tua verdade, a tua palavra, o teu ensino, a tua instrução no coração de cada um, para a glória do teu nome bendito. Aleluia, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus te abençoe nesse dia, continue firme no Senhor e se inscreva, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, dá um clique aí, pronto, me inscrevi. Vou começar a receber, né? Ative o sininho de notificação que você recebe aí na sua caixa do YouTube e deixe seu comentário, porque eu gosto muito dos comentários, gosto de ler todos. Amém? Deus te abençoe. Aleluia.